Olá, amigos e clientes do Sempre Cultural. Mais um mês, mais uma entrevista aqui, desta feita com o escritor Políbio Alves, certo? Ele vai falar um pouco sobre ele, sobre a sua carreira como escritor, dar um apanhado, né, da sua vida. E a gente vai ficar agora conhecendo um pouco mais sobre essa figura tão importante da nossa literatura. Boa tarde, eu sou Políbio Alves, escritor e poeta paraibano, que o meu livro Varadouro me levou para outras terras. Eu atravessei o Sanhoá, o Atlântico e outros continentes. Me deu muito prazer esse livro. Eu fui criado às margens do rio Sanhoá. Eu era considerado garoto caranguejo, muito pobre, 5 anos. Eu ia morrendo afogado à margem do rio Sanhoá, da Ponte do Baralho. Tudo começou, a minha literatura, em Cruz das Armas. Uma professora de fundo de quintal tinha uma escola. Eu morava numa casa de palha. E ela era considerada a primadona do local, porque era uma casa de telha, de tijolo. E eu era considerado um mendigo. Ela: o que você está fazendo aqui? Eu falei bem alto: eu sei ler. Ela puxou pela orelha e eu li um texto. A partir daí, eu comecei a frequentar a escola dela, porque eu nunca frequentei escola. Eu fui alfabetizado pela minha mãe, uma camponesa de Areia, da cidade de Areia, a família toda de Areia, que não tinha nenhum diploma universitário, mas era doutora em tudo que você pudesse imaginar. Ela não só me alfabetizou, mas me ensinou geografia, história. Havia também, ela contava lendas, né, a história de Trancoso. Meu avô trazia de vez em quando um tocador de viola, e aquilo tudo me entusiasmava. Além de, obrigatoriamente, meu avô lia a Bíblia, obrigava a gente a escutar a Bíblia. Eu tinha a maior raiva disso. Depois eu agradeci, porque a Bíblia é um grande livro, independente de religião. Tem tudo. E os salmos é poesia. Sim, mas nessa escola, encostada da minha casa, em Cruz das Armas, tinha livros. Lá em casa tinha só a Bíblia, mas ninguém podia tocar, porque era sagrada, era do meu avô. Quando eu vi os livros, eu devorei os livros todos. Eram uns 20 livros, mais ou menos. E, a partir daí, eu comecei a sentir umas coisas estranhas. A vontade de escrever, eu comecei como se estivesse delirando. Uma vizinha disse que era coisa de espiritismo. E eu, com 5 anos, cheguei à conclusão: se eu escrevesse aquilo que estava na minha mente, ia passar essa agonia, essa loucura. Porque minhas tias em casa diziam que eu era louco. Eu comecei, sim, nessa escola eu não fui estudar, eu fui ajudar a professora. Eu sabia mais do que ela. Porque ela só sabia alfabetizar, eu sabia geografia, história, como eu falei. Aí eu comecei a escrever. Tudo que eu sentia, escrevia. E eu dizia assim: se eu vou estar debaixo dessa carteira. Eu chegava mais cedo. E um belo dia, a professora: Políbio, levante-se, eis aí o poeta. Eu não sabia nunca que era poesia. Depois me levou para a biblioteca aqui da General Osório. E eu fui me acostumando com os livros. Eu comecei a escrever. Eu não sabia o que era poesia, o que era. Eu rimava pão com mão e achava que era ótimo, aquilo era lindo demais. Eu sei, meu amigo, que eu descobri que os livros eram a minha salvação. Aí fui morar no Varadouro. Minha mãe arranjou emprego na Ilha do Bispo, no estado, para trabalhar lá como enfermeira na Ilha do Bispo. Na Ilha do Bispo eu morava dentro do mangue. Dentro do mangue. Na minha literatura tem os caranguejos de andada. Um dia, quando eu acordei, os caranguejos estavam tudo em cima de mim, assim, me cobrindo. A invasão da água para dentro de casa. E depois a gente foi morar no Varadouro, na rua 5 de agosto, atravessar com a Marcel Pinheiro. Sim, minha mãe trabalhar com o Padre Zé Coutinho. Não tinha salário, ele dava uma gorjeta no final de semana, né, para ajudar. Até que ela arrumou esse emprego no estado. Sim, ele disse: Luzia, o nome da minha mãe: Luzia, eu vou arranjar um lugar para você ficar digno de você morar.
qual lugar digno. Uma casa muito bonita, em cima era um sobrado e tinha a continuidade da casa. Nesse sobrado era um cabaré. A minha mãe não tem problema não. Aí minha mãe ia trabalhar e as meninas do cabaré tomavam conta de mim. Porque eu era muito engraçado, eu fazia recital, dava show, performance. Eu achava que estava abafando. E uma mulher chamada Berta, que era intelectualizada, ela disse: Políbio, não queira escrever, não queira publicar, você é uma criança. E essa Berta um dia foi denunciada que ela estava explorando as crianças sexualmente. Quando a polícia chegou lá com todo aparato, parecia uma guerra, ela estava no quadro negro, de costas assim, para o quadro negro e desse jeito. Isso me ensinou, me ajudou muito quando eu lecionava, ensinando uma conta de somar. E a partir daí ela teve a autoridade de continuar ajudando as crianças carentes do Varadouro. Foi pela primeira vez que eu escutei música clássica. Eu digo, oxe, isso é coisa de defunto, parece negócio de defunto. Ela botava a gente para se deitar numa esteira e fechar os olhos para depois começar a alfabetizar a gente. Eu fiquei até aos 12 anos, dos 5 aos 12, morando lá. Aí eu volto para Cuiabá porque eu arrumei um emprego no Paraíba Hotel. Eu tinha 12 anos. Eu estava no Sesc, com um bocado de livro, e uma pessoa, você estuda onde? Eu digo, não estudo não. E eu não podia ficar no Sesc, porque eu não era comerciário. Célia Torres, que era responsável pela biblioteca. Era uma das mulheres ricas, dona da torre, naquela época dos anos 40. E ela me levou para o Paraíba Hotel e eu fui trabalhar lá. O gerente me odiava, um português, porque não foi ele que me colocou, foi ela. E João Minervino, naquela época, era o barão, o rei de tudo. O pessoal tinha medo dele. As pessoas não chegavam nem a ficar 3 meses trabalhando com ele. E eu passei 10 anos. Dos 12 aos 22, quando eu fui para o Rio. Foi uma experiência fantástica trabalhar para o hotel. Sim, um dia, sim, eu trabalhava quase 20 horas para poder ganhar o salário mínimo. Eu saía de 6 e voltava de meio-dia. Eu trabalhei nesse período assim, dos 12 aos 18. Nesse período, aqui tinha um colégio chamado Lindos Vasconcelos. O dono, o professor Nery, era amigo do dono lá do Paraíba Hotel. Me viu com um bocado de livro. Sim, eu era considerado doido, porque eu comprava livro do primeiro ano, do segundo, do terceiro, sem frequentar a escola. Mas estudava, cochilava. E ele me levou para a Secretaria de Educação e autorizaram eu fazer o terceiro ano do ginásio. Ele me deu uma bolsa de estudo. Depois, eu fui para o liceu. No liceu daquela época, você fazia um vestibular para poder entrar. Lógico, eu passei. Eu estudava. Aí eu fui estudar no liceu e fiz até o segundo ano clássico. Faltava terminar o terceiro quando eu fui para o Rio. Eu escutava desde criança dizer que só tinha o estado da Guanabara, só lá tinha emprego, concurso. Aqui não, pessoal, se fosse político era nomeado. Eu não queria nomeação, depois botou para fora. Eu não entendia porque as pessoas perdiam o emprego. Eu não entendia. Aí aquilo ficou na minha cabeça, rolando e tal. Quando eu saí do Paraíba Hotel, eu fui para o Rio de Janeiro, sem conhecer ninguém, com a mala de papelão e R$20 no bolso. Como é que eu podia morar na casa de estudante se eu não era estudante? Como é que eu podia me alimentar no restaurante Calabouço se eu não era estudante? Na casa de estudante, era um sobrado em ruínas, não tinha porta. Eu nunca vi tanto homem nu evacuando, tomando banho, porque não tinha porta, nem na entrada, nem nos banheiros. E quando eu cheguei lá, eu disse, eu queria vir para cá. Disse, você estuda onde? Eu disse, não vou estudar. Disse, não, pode sim. Eu era tão agressivo. E ele mandou que eu botasse a mala debaixo da escada.
Então, para eu não dormir na rua, eu ia dormir lá, debaixo da escada. E assim foi minha passagem pelo Rio. Aí no calabouço, eu passei um ano no Ministério da Educação para conseguir um lugar para estudar. Riam na minha cara, porque eu ia de manhã e de tarde. Se tivesse de noite, eu ia. Fosse domingo, eu ia, mas não tinha. Só de segunda a sexta. Então eu era considerado um louco, mas um louco calmo, que não prejudicava ninguém. Um ano nessa luta, não conseguia. Eu mais ou menos mais de 100 pessoas na mesma situação minha, de pobreza. Chegamos no Ministério da Educação. O secretário, eu era mais conhecido do Ministério da Educação do que o ministro, porque eu ia todo dia lá, de manhã e de tarde. Dizendo, tem vagador, pode ser que amanhã tenha. Aí eu disse o que queria, autorização para fazer o artigo 99, que era o supletivo. Ele disse, vou providenciar quando? Eu era muito agressivo. Quando? Parti para cima dele. Ele disse, não, tenha calma. Eu estou calmo, não queria ver sair da posição que eu estou. Eu sei que com menos de 15 dias ele autorizou. Aí foi aberto o supletivo, eu passei, menos de um mês e pouco, depois passei de vestibular. E fui. E Tancredo Neves, Sobral Pinto, que era o maior jurista do Rio, militar, rico, tomava conta da gente lá do calabouço. E ele ficou impressionado como é que eu consegui. Ele não conseguiu, ele desistiu. E foi ele que me salvou depois das torturas. Aí eu fui lecionar no calabouço. Nunca tinha lecionado. Aí volto ao Ministério da Educação e digo, eu quero lecionar. Aí reuniram umas pessoas, lá umas professoras, e me autorizaram licenciatura plena, 6 matérias. Aí eu comecei a lecionar. E o que é que eu dizia em sala de aula? Vamos para a rua com um pedaço de pau, pedra e enfrentar a polícia, os exércitos. Todas as pessoas que eram presas se escondiam. Eu fui preso 2 vezes. A primeira vez eu todo arrebentado fui dar aula assim. Não me pergunto o que foi. Aí Sobral Pinto disse, Políbio, o pessoal está com medo de você. De mim? Porque você não tem medo dele? Mas eu não estou fazendo nada errado. Eu sei que no dia 1º de maio de 68, me levaram e o doicode, Barão de Mesquita. Que ironia, tinha uma placa assim, Ordem e Progresso. Quando você chegava lá, ele tirava sua roupa, dava um banho, jogava água em cima de você, as paredes tudo dando choque. E o chão era um tapete de fezes. Todos, menos eu, todos estavam evacuados. Aí eu fiquei por ali, me levaram. E eu, quando acordei, estava todo deformado. Aí Sobral Pinto soube, disse, eu quero o corpo do Políbio de qualquer jeito. Eu não andava mais. Ainda hoje tenho sequela disso, tenho um problema muito sério. Eu passei 2 anos sem andar. Mas antes disso, quando ele me perdeu pela primeira vez, eu fazia um relatório, dizia as bobagens maiores do mundo. Peguei no pinto, urinei e tal, botava o horário e levava para o Ministério da Guerra. Eles só receberam 2 vezes. Eu vou botar em Brasília. Quando foi em 68, mataram todo mundo, acabou tudo, calabouço, acabou tudo. Aí, Sobral Pinto me encontrou. Me levou para o Souza Guiar, que era o lixo humano do hospital, lixo. Mas um pai de santo Sobral Pinto sabia dele, mandou buscar ele e me levou lá para o terreiro. Essas coisas não se conversa porque o pessoal pensa que é fantasia. Mas existe uma força superior, pode ser Buda, Deus.
tudo que você fizer, sua mente. E foi lá no terreiro que eu andei, depois de 4 meses. Aí fui fazer, fiz o vestibular, né? Continuei a escola e estou aqui hoje para contar essa história. Não tem nada de heroísmo, nada de heroísmo. E eu não tinha medo dele porque eu tinha convicção que eu estava fazendo certo. O Edson Luiz é como se fosse o Pouso Serré, estava jogado lá, desmaiado, de fome, tinha chegado de Belém do Pará. Eu apanhei ele e levei para o calabouço. Eu dava aula no calabouço à noite e de tarde em Niterói. Muitas vezes ele ia comigo, não dizia uma palavra. Aquilo parece um bicho assim. Um dia eu me atrasei, ele não foi. Quando eu vi foi os tiros, eu corri, era como daqui para aqui pro Mercado Central. Chegou um policial, Aloysio Raposo, aspirante, eu nunca esqueci esse nome, não esqueço. Deu um tiro no peito dele. Aí era 30 policial armado de metralhador de tudo e 300 passa-fome. A gente não deixou eles queriam esconder o corpo. Foi o primeiro registro de assassinato da ditadura. Foi através disso aí que houve a passeata dos 100 mil. E tem um retrato meu muito grande na minha casa. Aí, é você? Eu digo, é. Aí começou o festival de pancada, de coisa. Mas eu não tinha medo, não estava fazendo nada demais. Foi no Rio de Janeiro que eu escrevi Varadouro. Sim, mas antes disso, com 3 dias, que eu estava no Rio, uma senhora que tinha uns 80 anos, casada com militar, me viu, eu tinha 3 dias do Rio de Janeiro, me viu, Políbio, o que você está fazendo aqui? Aí eu, bem rico, estou no calabouço e dormindo na casa do estudante. Aí me levou para a casa dela. Eu nunca tinha lavado roupa. Pobre, mas nunca tinha lavado roupa. Na casa do estudante me ensinaram. Tinha uma área lá em cima, botava a roupa lá no estudante, 1 minuto enxugava. Quando eu chego na casa dela, 2 dias depois, veio um filho dela, também militar, na Vila Militar, e me levou para a casa dela. Eu passei a ser empregado doméstico de lá pela comida. No final de semana eu ia para lá. Foi lá que eu escrevi Varadouro. E eles não destruíram o Varadouro porque estava lá. Eles não sabiam. Há poucos dias eu mostrei Varadouro manuscrito num caderno. Então essa história de Políbio não tem muita coisa não, é isso. Passei em concurso público, volto para João Pessoa. Eu nunca fiz um concurso se não fosse para tirar primeiro lugar. Porque não tem mistério o concurso público. Se tem 10 itens, você tem que saber os 10 itens. Você sabe um e quer adivinhar o restante? Eu nunca adivinhei nada. Tanto na literatura, como na vida pessoal, eu tirei em primeiro lugar. Porque eu estudava. Varadouro foi 10 anos para ser concluído. Não é perfeição não, é porque eu leio muito mais do que escrevo. Eu tenho maior dificuldade de escrever. Eu leio mais do que escrevo. E a minha leitura é muito complicada. Isso eu ensinei na universidade. 2 anos atrás eu fui conversar com os alunos lá. Eu pego um livro, boto o nome do autor, a data. Se tiver uma palavra que eu não conheço, eu vou para o dicionário. Pode ser o maior escritor do mundo. Eu digo, oxe, eu digo melhor. E faço vários exercícios disso. Ele se surpreende no meu vocabulário, mas é isso que está aqui gravado. Às vezes eu estou escrevendo e surgiu a palavra. Oxe, que palavra é essa? As pessoas olham a orelha do livro e dizem que leu. E outra coisa, eu não sou escritor para dizer que sou escritor. Eu sou escritor e poeta pela necessidade. Eu já disse uma vez que eu escrevo para não morrer de silêncio. E eu tenho o maior respeito pelo leitor. Porque se não tiver leitor, não tem escritor nem poeta. Eu não sou escritor para dizer, você é escritor. Eu não digo a ninguém que sou escritor. Não digo a ninguém que passei num concurso de auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Falo isso. Se me perguntar, fico fugindo do assunto. Mas em síntese é isso, Políbio Alves. Não tem muita coisa não.
Só sei que o meu livro demora muito, porque eu tenho muito cuidado. Eu tenho muito respeito pelo leitor. Eu quero que o leitor, quando pega um livro meu, diz assim, não, esse aqui eu vou guardar. Não é literatura de divertimento. Eu não escrevo para alfabetizar o povo brasileiro. Isso é função do governo. Eu escrevo para meia dúzia de pessoas que entendam de literatura, porque essa meia dúzia se multiplica em 1000. Eu não tenho nenhuma pretensão de alfabetizar o povo brasileiro. Isso é função do governo. Eu pago impostos inimagináveis. Eu posso dizer isso. É mais ou menos isso, Políbio. Políbio, uma pergunta que a gente faz de praxe para todo autor que vem aqui é, no seu modo de ver, como é que a literatura ajuda a formação da nossa sociedade? Estudar. A literatura é um complemento do seu conhecimento científico, do seu conhecimento literário, do seu conhecimento pessoal. A literatura leva você para espaços que não é comum. Você às vezes torna até sonâmbulo com as personagens que aparecem. Não é nada de... Como é que chama? O pessoal diz, eu tenho inspiração. Nunca tive inspiração. Eu tenho transposição, transpiração. Se não fosse desodorante, eu estava sujo. Então é isso, é um livro. É ler, estudar, estudar. Eu descobri que os livros foi que me salvaram. E hoje eu sou eterno, ainda sou um eterno estudante. Eu continuo estudando. Todo dia eu estudo. 8 horas até meu dia, marco. Né? E isso é que me faz bem, me dá coragem de enfrentar esse país. E eu cheguei à conclusão que o Brasil sou eu. Eu, para eu não me suicidar. Então o Brasil sou eu. Eu tenho que ser um homem honesto. Eu tenho que ler muito para saber das coisas, para não ser enganado nas eleições, bater nas minhas costas. Grande poeta, vote em mim, e eu votar. Então, você estudando, você lendo, você se transforma em outro ser. Um ser especial. Você se difere das outras pessoas. Você não é uma pessoa comum. Não é que você queira, não. É que o estudo faz de você uma pessoa diferente dos demais, especial. Políbio, você tem livros publicados na nossa língua, né? Nossa língua mãe, que é o português, mas também tem livros publicados em outras línguas, né? E o que foi que lhe motivou a fazer isso? Não só publicar livros aqui para o povo brasileiro, né? O público leitor em geral, que você disse que respeita muito, né? Eu acredito nisso, que sempre ouvi falar muito bem de você aqui, porque a gente está num ambiente de cultura, né? E a cultura se entrelaça, porque as pessoas que militam na cultura, elas vêm aqui no Centro Cultural. Então, assim, o que foi, principalmente, o que lhe motivou? Não, escrevi em português, agora eu vou também escrever em outra língua. Eu escrevi em português, tudo bem. Mas eu tenho uma professora, doutora Elizabeth Marinheiro, que em suas andanças culturais, não é turista não, ela leva o autor paraibano que ninguém conhece. Geralmente a universidade, quando vai nesses congressos, leva os autores consagrados, mundiais, porque acha que isso tem resultado. E foi aí que eu fiquei. A professora Elizabeth nunca foi na Itália. Meu livro chegou lá. Nunca foi em Cuba. Meu livro chegou lá. Eu não pensei ser publicado. Eu já estava agradecendo de ser publicado, pelo menos em João Pessoa. Eu nunca... E numa dessas, o Varadouro chegou na Casa das Américas. Eu tomei um susto. Eu não queria nada com Cuba. Porque as informações que eu tinha de Cuba, quando eu voltei de Cuba, eu rasguei tudo. Se alguém falar mal de Cuba, esse texto é americano. Não estou dizendo que ele é um paraíso, mas eu sou um exemplo.
Eu fui publicado 3 vezes e traduzido em Cuba e não gastei 1 centavo. Um país pobre. Mas você não vê ninguém pedindo. Eu estou falando que eu fui de 98 até 2018. Não sei se agora a coisa mudou. Mas até 2018, você não vê ninguém pedindo esmola em Cuba. Não tem assalto. Só se for eu ou você que foi a Cuba fazer isso, e você não tem perdão. Eles pegam você, não vai bater não, deixa lá, você morre lá. Até morrer. Para você vir dizendo. Aonde é que aqui no Brasil eu conseguia ser... Porque a tradução é muito caro, a tradução. Mais do que a publicação de um livro. Eles publicaram o livro, me traduziram 3 vezes. Então eu não pensei nunca ser assim traduzido. Eu já achava, das condições que eu tinha, eu não tinha nem um grande editor. Ser publicado, já pensou, tá bom demais. Pelo menos meia dúzia de colegas, de amigos, toma conhecimento. Na Itália, tinha uma instituição financiada pelo americano, que eles queriam livros que ninguém conhecesse. Não era autor famoso, não. Aí eu mandei Varadouro para essa instituição. Resultado, ele me pediu mais 3 livros. Eu mandei 3 livros para ele. Eu fui considerado o autor do ano em 99, na Itália. Vários autores de várias partes do mundo, da Rússia, não sei de onde. Eu tenho esse documento em casa, na parede lá, para você ver. Não fui traduzido na Itália. Porque assim, se você era russo, ele publicava você em russo. Brasileiro e português. Então foi assim que aconteceu na Itália. E na Argentina, eu fui os 20 primeiros classificados, concurso internacional de contos. Agora há pouco, o ano passado, eu tirei o primeiro lugar com um livro meu inédito, um concurso internacional da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro. Então tem sido assim minha vida. Eu não pensei nunca ser publicado. Eu já achava, nas condições que eu tinha, eu já achava bom demais já estar sendo publicado de uma pessoa. Mas as coisas tomaram outro rumo. Fui publicado assim também na França, o livro meu Que Resta dos Mortos. Tem uma professora chamada Roseli Batista Halley. Ela é paulista, filha de paraibano, de Oduvaldo Batista, o jornalista, que morreu. E ele insistiu. Eu tinha 2 anos em seguida, eu ganhei prêmio do Correio das Artes, melhor escritor, melhor livro. 2 anos em seguida. Aí ela estava em João Pessoa. Ele obrigou ela, você vai assistir para o livro hoje. Não! Ela foi, quando voltou do evento, não largou mais o livro e se tornou-se minha amiga, minha protetora. Ela passou 10 anos lecionando para mestrado e doutorado, Varadouro e O Que Resta dos Mortos. Aí houve um colóquio internacional na França e ela mandou O Que Resta dos Mortos. Ela traduziu. E a universidade, que nunca tinha publicado livro de escritores, só do pessoal da universidade, eu fui publicado, fui recebido como rei. A edição estava toda vendida, já, antes. Aí deixaram alguns exemplares para mim. Pô, você quer quantos? Eu disse, só quero um para o meu arquivo. Um sim, o pessoal lá não sabe nem português, como é que vai saber francês? O pessoal ficou rindo. Eu disse a verdade. O que aconteceu, o sucesso, o pessoal vinha vender aqui. Não sabe nem português. Eu tenho 2 exemplares do livro. Isso foi recentemente, 2 anos atrás. Políbio, como você vê a questão da literatura aqui em nosso estado, na Paraíba? Como, com os seus olhos, você acha que falta incentivo para que as pessoas publiquem mais? Ou não falta? Existem várias editoras se abrindo agora, né? De algumas pessoas independentes para que
processo de escrever, de ser publicado, que é o mais difícil, né? Aconteça. Que a Paraíba tem mais escritores e poetas do que a população. Todos esses meios de publicação, o autor paga. Tem alguns editais do governo, do estado, da prefeitura, que financia a publicação. Eu vejo uma efervescência muito grande. Essa multidão de escritores, um dia vai dizer se valeu a pena ser escritor, né? Eu não tenho medo dessa multidão de escritores, porque todo dia tem poeta, tem escritor, e tem uns que têm ousadia de dizer que está estudando para ser escritor e poeta. Daqui a pouco vai haver uma universidade e depois eu vou para a universidade porque eu quero ser poeta, eu quero ser escritor. O poeta e o escritor, dependendo do estado, da nacionalidade dele, no meu caso, eu tenho que saber português. Eu não preciso saber alemão, russo. Eu faço questão, quando eu vou convidado para fora, falar português. Quando vem um alemão para cá, um russo ou um chinês, ele fala português? Por que eu vou falar? Eu faço questão, essa questão de honra, falo português. Então é isso, tá uma efervescência muito grande. Não sei, não dá para julgar se esse material, esse povo vai ficar. Eu sei que eu já fiquei. Eu não posso ser mulher. Porque eu já saí de uma pessoa. Eu já atravessei o Atlântico, outros continentes. Não foi nenhum político, não foi nenhuma padrinha de nada. Eu fui agradecer a professora Elizabeth Marinheiro. Ela disse: Políbio, você acha que eu ia arriscar o doutorado que eu tenho se o seu texto não tivesse valor? O importante não sou eu, não. É o texto seu. Se não houver um texto bom, não existe professor. Eu fiquei assim. Eu sei, eu tenho consciência que eu não estou brincando de ser escritor e poeta. Como eu já disse, eu escrevo pela necessidade de continuar vivo, de me sentir gente. Eu digo sempre, a literatura me salvou, os livros me salvaram. Eu não podia, se não fosse isso, eu não estava hoje aqui. Políbio, depois do reconhecimento que você tem na literatura, né? Não só tendo obras publicadas lá fora, como ganhado prêmios literários, falta mais alguma coisa ainda para Políbio Alves fazer? Falta escrever o grande livro, até agora eu não escrevi o grande livro. Eu estou sempre tentando escrever um grande livro. Não é a página, não. Porque o homem, o velho e o mar é fininho. E é um grande livro. Eu estive na casa desse escritor lá em Cuba, convivi com o pessoal que conhecia ele, tudo isso. Eu escrevi um livro chamado A Traição de Hemingway, dele, e ganhou o prêmio no Rio. É isso. Eu estou sempre, cada livro que eu estou escrevendo, eu estou procurando escrever o melhor. Eu ainda não escrevi um grande livro. Todos me deram muito prazer, me honraram, me respeitaram, me fizeram uma pessoa respeitosa, mas eu nunca estou satisfeito. Eu quero sempre melhorar. Por isso eu sou eterno estudante. Eu não frequento mais universidade, carteira de universidade, mas eu continuo estudando. E a minha leitura, o meu estudo é meio complicado. Eu disse isso na universidade, o pessoal aprendeu comigo. Eu pego um livro, como eu disse, tem uma palavra que eu não conheço, eu vou para o dicionário, digo, oxe, é isso? Eu faço 1000 vezes aquela frase, até esgotar. Não tem tempo para dizer, não, tenho meia hora. Não, eu não tenho tempo. Eu perdi uma bolsa de estudo de 50 mil para escrever um romance em 2 anos. Peraí, eu não sou jornalista, não. Jornalista escreve com 15 dias um livro. As pessoas confundem muito jornalismo com literatura, que é uma distância infinita. Qualquer jornalista pode escrever um romance, pode escrever um livro e dizer que é um romance. O pessoal confunde muito.
jornalismo com literatura que não tem nem comparação. E tem pessoas que escrevem livro aqui em João Pessoa, que escreve 3 meses, 2 meses um livro. Quando eu estou escrevendo um livro, eu não tenho tempo marcado, não. Vai ser dentro tal, não tem. Eu tenho um livro agora que vai ser publicado, Varadouro foi 10 anos. Eu tenho um livro publicado, que eu vou publicar para o ano. Eu comecei ele em 77 e terminei em 2002. Estava guardado, eu fui buscar e vou publicar. Não é nada de perfeição. É porque eu leio muito, eu digo, isso é uma porcaria. O pessoal da universidade fica escandalizado. E você rasga sim. Porcaria, lixo. Eu escrevo uma página não sei quantas vezes, até eu dizer, não, agora tá bom, agora se eu dizer terminou e você dizer que não presta, eu estou satisfeito com o que eu fiz. Então, eu não aconselho ninguém a fazer isso não. As pessoas querem tudo assim, rápido, né? Alinhavar as coisas. Se você ler meus livros, tiver a ousadia de ler, você vê que nenhum é igual ao outro. Ele diz assim, mas como é que você tem tanto teu alfabeto, teu bom vocabulário? Porque eu leio. O escritor precisa saber português e ler. A alimentação dele, a gasolina dele é ler. A vida toda. Não é só uma vez não, assim, quando eu quiser ler. Não é isso. Aquela coisa ali, sempre. É isso que me faz uma pessoa tranquila. Você não vai conhecer uma pessoa mais feliz do que eu, não, igual a mim. O que eu tenho embaixo, eu sempre queria uma casa para minha mãe e ter um emprego certo. Consegui. Não desejo mais nada, não tenho inveja da vida de ninguém. Procuro cuidar da minha vida, de meia dúzia de pessoas que eu sou responsável. Tá bom. Eu me sinto satisfeito. Agora, não estou satisfeito com a literatura, porque eu sou muito exigente comigo mesmo. Bom, pessoal, estamos finalizando, certo? Nossa entrevista aqui com o Políbio Alves, né? Que é uma pessoa que, vez ou outra, aparece aqui dentro da sua agenda tão corrida, né? De seus estudos, como ele falou aqui. E, com certeza, das entrevistas que eu fiz até hoje para o nosso canal no YouTube, esse depoimento do Políbio, essa entrevista que a gente fez com ele, foi muito impactante para mim, muito emocionante, e como ele mesmo disse, de uma pessoa humilde que venceu através da literatura, né? Então, dada a importância tão grande da literatura que tem para o ser humano, eu acredito que o homem não pode progredir na vida se ele não ler, se ele não estudasse, como o Políbio falou para a gente. Então, estou passando aqui as mãos do Políbio para aquele autógrafo para o Felizardo, que vai participar, além disso, vai ganhar um valor em compras aqui do Vale Cultural, né, do Sebo. Então eu passo a mão do Políbio agora para que ele faça o autógrafo para o Felizardo. Obrigado, Políbio. Olha, obrigado. Desculpe aí as minhas impressões, mas eu não sei mudar, eu sou assim. Eu fui para a universidade, convidado por professora Bernardina. Eu sou doutor honoris causa para a universidade. Eu passei 3 anos indo para a universidade, eu recebi 1 centavo. Eu digo, se tiver uma pessoa que se interessa pelo meu livro, tá bom demais. Ela disse, Políbio, você merecia ser doutor honoris causa. 5 anos depois, toda a documentação, até meu diploma universitário, foi examinado. Porque eu podia dizer que era doutor, não sei o que, babá, sendo mentira, tudo, um catatal de documento. Aí foi aprovado por unanimidade, todos os departamentos disseram sim, mas antes ela escrever esse livro aqui, outros, disse, agora vocês sabem quem é Políbio Alves. Quando ele chegou lá o pedido, o departamento já conhecia. O conselho universitário disse, é Políbio? Vamos. Aí uma pessoa, quando foi o dia lá eu nunca tinha assistido após. Aí disse, vamos ver se você não vai mudar. Eu olhei assim, disse, não julgue você por mim.
O título é muito bom. Mas se eu estou aqui, recebendo esse título, eu fui deputado, político, governador, não. Eu tenho condições, eu tenho qualidade. Ela ficou uma professora da universidade. Políbio, estamos encerrando. Quero agradecer a você por ter dispensado esse tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigado. E pessoal, a gente finaliza aqui. Espero que vocês gostem dessa entrevista aqui, muito bacana mesmo com o Políbio. E até a próxima.